cliente mais simples que você ignorou fosse, na verdade, o dono de tudo? E se o homem que você desprezou hoje fosse aquele que poderia mudar sua vida amanhã? Antes de continuar, peço que apoie o nosso canal curtindo este vídeo e se inscrevendo. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Agora, respire fundo. Deixe o mundo lá fora por um instante e venha comigo conhecer essa emocionante história. A porta do restaurante se abriu com um leve tilintar do sino acima dela. Era uma noite fria e chuvosa em Curitiba. As ruas molhadas refletiam as luzes dos postes, e o vento cortante da cidade fazia as pessoas se apressarem para dentro de bares e cafés em busca de calor. O letreiro iluminado anunciava o nome do local com orgulho, mas ele sabia a verdade. Por trás daquela fachada bonita, o negócio estava ruindo. Ele ouviu as reclamações. Clientes descontentes, funcionários desmotivados, e um gerente cuja arrogância transformava o ambiente em um inferno. Relatórios frios diziam que o restaurante não estava mais lucrando como antes, mas Rodrigo queria ver com os próprios olhos. Então, naquela noite, entrou sem chamar atenção. Rodrigo Torres passou os olhos pelo salão, registrando cada detalhe. Vestia uma jaqueta de couro surrada e jeans escuros, sapatos úmidos da garoa incessante da capital paranaense. Ninguém ali fazia ideia de quem ele era. Nenhum funcionário correu para atendê-lo. Para todos, ele não passava de um cliente qualquer. Mas Rodrigo não era qualquer um. Ele era o milionário dono daquela rede de restaurantes. E estava ali não para comer, mas para observar. O salão estava cheio, mas algo estava errado. O barulho dos talheres, o murmúrio abafado das conversas e o cheiro de comida quente não conseguiam esconder a tensão no ar. Os garçons corriam de um lado para o outro. Os clientes estavam impacientes, alguns trocavam olhares desconfortáveis, e a cozinha parecia um caos. Rodrigo percebeu isso imediatamente. Ele se sentou em uma mesa discreta no canto e pegou o cardápio. Não porque queria escolher algo, mas porque queria tempo para observar. Foi quando ele a viu. No meio da correria, uma garçonete equilibrava 3 pratos fumegantes. Seu cabelo loiro estava preso em um coque simples, e seus olhos, mesmo cansados, carregavam um brilho de força. Camila. Ela se aproximou de uma mesa e serviu os clientes com delicadeza, sem derramar uma gota sequer. Aqui está, senhores. Se precisarem de algo mais, estou à disposição. Seu sorriso era gentil, mas por trás dele havia exaustão. Rodrigo percebeu isso imediatamente. Ele continuou observando em silêncio, quando um grito cortou o salão como uma lâmina afiada. Camila, mais rápido. Você acha que isso aqui é um desfile? O restaurante inteiro parou. Os clientes olharam na direção do som. Camila enrijeceu os ombros, mas não respondeu. Rodrigo franziu a testa. Ele já viu gerentes arrogantes antes, mas algo naquele homem lhe causou um incômodo diferente. Ele não precisava de mais tempo para saber. O problema daquele restaurante tinha nome e sobrenome. Marcelo. O gerente do restaurante estava parado no meio do salão, os braços cruzados, o olhar afiado como uma lâmina. A arrogância em sua postura era evidente. Camila apressou o passo, engolindo a humilhação como se já estivesse acostumada. Por quê? Porque ela aceitava ser tratada assim. Porque a única pessoa ali que parecia se importar com os clientes era a mais maltratada. Rodrigo continuou observando. Camila era ágil, atenta, eficiente. Mesmo quando um cliente impaciente reclamou da demora, ela manteve a calma e resolveu o problema sem perder o sorriso. Mas Rodrigo notou algo mais. Por trás daquele sorriso havia cansaço. Havia algo que ela estava escondendo, e ele estava determinado a descobrir o que era. Ele só não sabia que, ao investigá-la, acabaria descobrindo algo que mudaria sua própria vida para sempre. 2. O caos do restaurante. O barulho de talheres batendo nos pratos, o tilintar de copos e os pedidos sendo gritados da cozinha enchiam o ambiente com um ruído constante. O restaurante estava cheio, mas o que realmente chamava a atenção não era o movimento intenso, e sim a tensão que pairava no ar. Rodrigo observava em silêncio. Os funcionários trabalhavam rápido, mas sempre de cabeça baixa, como se tivessem medo de errar. O ambiente não era apenas estressante, era sufocante. E o motivo logo ficou evidente. No meio do salão,
Marcelo se movia com a postura arrogante de quem gostava de intimidar. Ele não liderava. Ele controlava. Você está achando que isso aqui é o quê? Uma brincadeira? Sua voz ecoou pelo restaurante, cortante e agressiva. Um garçom, apressado, acabou derrubando uma taça de vinho. O líquido vermelho se espalhou pela toalha branca da mesa e pingou lentamente no chão. O restaurante inteiro parou. Os olhos de Marcelo se estreitaram, a mandíbula travou. Você é completamente inútil? Pegue um pano e limpe isso agora. O jovem garçom mal conseguia segurar o pano nas mãos trêmulas, mas ninguém o ajudou. Todos sabiam que se metessem, seriam os próximos a serem humilhados. Rodrigo observava tudo com atenção. Já viu esse tipo de comportamento antes. Chefes abusivos que confundiam autoridade com tirania, a equipe desmotivada, os funcionários exaustos, o medo no olhar de cada um. Mas, no meio de tudo isso, havia uma exceção: Camila. Ela não apenas fazia o seu trabalho, ela carregava o restaurante nas costas. Mesmo sobrecarregada, corria de um lado para o outro, atendendo cada cliente com paciência e um sorriso que, por mais cansado que fosse, nunca desaparecia completamente. Enquanto os outros apenas tentavam sobreviver ao turno, ela parecia se esforçar para fazer com que as pessoas se sentissem bem ali. Rodrigo notou tudo. Viu como ela mantinha a calma, mesmo quando um cliente impaciente reclamava do tempo de espera. Como ela oferecia um tratamento gentil, mesmo estando exausta. Como tentava acalmar os colegas, mesmo quando não tinha tempo para si mesma. E pela primeira vez, Rodrigo percebeu que não estava apenas analisando um restaurante. Ele estava observando alguém que o intrigava. No fim da noite, Camila voltou à sua mesa para perguntar se estava tudo bem. Sim, muito bom, respondeu ele sincero. Ela sorriu, surpresa. Poucos clientes elogiavam algo ali. Que bom, respondeu, ajeitando o avental. Volte sempre. Rodrigo viu algo raro nela. Uma mulher que ainda acreditava no próprio trabalho, mesmo quando tudo ao redor parecia querer derrubá-la. Enquanto os outros funcionários apenas tentavam sobreviver, Camila continuava trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Seu olhar era determinado, mas não indiferente. Ela queria proteger os outros. Mas quem protegeria Camila? Sem que ninguém percebesse, Rodrigo começava a se fazer perguntas que jamais imaginou fazer. Rodrigo passou a frequentar o restaurante todos os dias. Sempre se sentava no mesmo canto, pedia pratos simples e observava. Mas algo mudou com o tempo. Camila começou a se sentir confortável com ele. Ela nunca falava muito com clientes, mas com ele era diferente. Talvez porque ele sempre a ouvia com atenção. Certa noite, quando ele perguntou como tinha sido o dia, ela hesitou. E então, falou a verdade. Cansativo. Sempre falta gente. E o gerente nunca valoriza ninguém. Rodrigo viu a frustração em seus olhos. Ele já sabia como Marcelo tratava os funcionários, mas ouvir aquilo da própria Camila tornava tudo mais real. Isso é injusto, disse ele. Você trabalha muito. Ela riu, ajeitando uma mecha do cabelo preso no coque. Todo mundo aqui trabalha, mas nem todo mundo tem escolha, né? Foi naquele momento que Rodrigo percebeu algo. Camila confiava nele. Ela achava que ele era apenas um cliente comum, mas ainda assim se permitia baixar a guarda. E isso o incomodava. Ele estava enganando-a, mesmo sem querer. Mas Rodrigo não sabia que a verdadeira batalha de Camila começava quando o turno dela terminava. Enquanto os outros funcionários voltavam para suas casas e descansavam, ela corria contra o tempo. Assim que terminava o expediente exaustivo no restaurante, Camila pegava o último ônibus da noite e atravessava Curitiba até um bairro afastado. O trajeto demorava mais de 1 hora. O edifício onde morava era antigo, os corredores mal iluminados, mas era o único lar que ela podia oferecer aos filhos. Lucas e Rafaela, seus gêmeos de 4 anos, já dormiam quando ela chegava. Ela sempre fazia o mesmo ritual. Entrava em casa em silêncio, ia até os dois e beijava suas testas, respirando aliviada ao vê-los seguros e tranquilos. Mas naquela noite, algo estava errado. O pequeno apartamento estava gelado. Camila viu as crianças encolhidas embaixo de um cobertor fino, tremendo de frio. O aquecedor havia parado de funcionar. De novo, ela fechou os olhos por um instante. Quantas noites mais seus filhos passariam assim? Sentou-se ao lado deles
e passou a mão sobre seus cabelos. Eles eram sua força, sua razão para continuar. Mas às vezes, o peso da responsabilidade esmagava seus ombros. Ela nunca imaginou criar os filhos sozinha. Aos 24 anos estava apaixonada por Vinícius, um homem que a fez acreditar em promessas de um futuro juntos. Mas quando ela descobriu a gravidez e contou a ele, a reação foi um choque. Isso não pode estar acontecendo. Ele riu, incrédulo. Você quer que eu estrague minha vida por isso? Camila sentiu um nó no estômago. Eles são nossos filhos, Vinícius. Como pode dizer isso? São seus filhos, não meus. Ele pegou o casaco sem nem olhar para trás. Se quer passar o resto da vida limpando mesas e trocando fraldas, boa sorte. E ele foi embora. Para sempre. Daquele dia em diante, Camila nunca mais chorou por ele. Não porque não doía, mas porque não tinha tempo. Ela precisava sobreviver. Desde então trabalhava incansavelmente para dar aos filhos um mínimo de dignidade. Cada gorjeta, cada hora extra, cada noite de cansaço valia a pena quando via o sorriso de Lucas e Rafaela. Mas naquela noite, sentada na beira da cama, segurando as mãozinhas pequenas dos filhos, Camila sentiu um medo profundo. E se um dia o esforço não fosse suficiente? E se perdesse o emprego? E se chegasse um momento em que não pudesse mais protegê-los? Esses pensamentos ecoaram em sua mente. Mas Camila não tinha o luxo de se entregar ao medo. Então respirou fundo, ajeitou o cobertor sobre as crianças e se levantou. Amanhã, antes do nascer do sol, ela estaria no restaurante de novo, porque fracassar nunca foi uma opção. O restaurante estava lotado naquela noite. O barulho dos clientes conversando, os pratos tilintando, o aroma da comida recém-preparada preenchia o ar, mas apesar do movimento, havia uma tensão invisível. Camila corria de um lado para o outro, equilibrando bandejas pesadas, servindo mesas, tentando se manter firme. Mas por dentro, sentia-se exausta. A equipe estava reduzida, os pedidos se acumulavam na cozinha e, como sempre, Marcelo, o gerente, não fazia nada para ajudar. E então aconteceu. Camila, você está surda ou simplesmente incompetente? A voz de Marcelo ressoou por todo o salão, cortante como uma lâmina. Ela paralisou por um segundo. Todos os clientes se viraram na direção deles. Eu disse para atender aquela mesa primeiro. O que há de errado com você? Marcelo avançou para perto dela, os olhos faiscando de irritação. O salão ficou em silêncio. Camila fechou os olhos por um instante, tentando conter a vergonha. Ela queria desaparecer, mas ao abrir os olhos percebeu algo diferente. Rodrigo a observava. Ele viu tudo. Viu como Camila baixou a cabeça, como seus dedos apertaram o pano do avental, como seus olhos brilharam por um instante antes de ela forçar um sorriso e simplesmente obedecer. Algo dentro dele se revoltou. Antes que pudesse pensar, Rodrigo se levantou da mesa. Já chega. A voz dele não foi alta, mas firme o suficiente para fazer Marcelo se virar. O quê? O gerente arqueou a sobrancelha, surpreso com a interrupção. Todos prenderam a respiração. Você acha que esse é o jeito certo de tratar uma funcionária? Rodrigo continuou sem hesitar. Marcelo riu com desdém. E desde quando um cliente tem o direito de se meter em como eu administro meu restaurante? Desde o momento em que um gerente decide humilhar uma garçonete na frente de todo mundo. Camila arregalou os olhos. Ninguém nunca havia feito isso por ela. E você quem pensa que é? Marcelo riu. Só alguém que não gosta de ver boas pessoas sendo maltratadas. Camila sentiu algo diferente ali. Ela conhecia clientes rudes, clientes indiferentes, mas nunca conheceu um que se importasse de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. A respiração de Marcelo acelerou. Ele não sabia quem era aquele homem, mas odiava ser confrontado. Os clientes agora esperavam uma resposta. Os funcionários seguravam o ar. E foi nesse momento que Marcelo percebeu que, pela primeira vez, ele não estava no controle da situação. O restaurante inteiro mergulhou em um silêncio tenso. Os funcionários estavam paralisados. Os clientes murmuravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Marcelo, ainda de olhos faiscantes, cruzou os braços. E quem você acha que é para me dizer como devo comandar este lugar? Rodrigo olhou diretamente para ele. O momento havia chegado. Ele deslizou a cadeira para trás e se levantou com calma.
O peso do que estava prestes a dizer mudaria tudo. Na verdade, eu sou o dono deste restaurante. O impacto foi imediato. Os funcionários arregalaram os olhos. Os clientes se inclinaram na cadeira. Camila sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O quê? Marcelo riu, mas seu tom já não era tão seguro. Meu nome é Rodrigo Vasconcelos. Sou o proprietário desta rede de restaurantes e passei as últimas semanas observando exatamente como você trata a sua equipe. O rosto de Marcelo empalideceu. O suor brotou em sua testa. Isso só pode ser uma brincadeira. Rodrigo manteve a calma. Eu quis ver com meus próprios olhos, saber como era o ambiente aqui, saber quem realmente fazia esse restaurante funcionar. E agora que vi tudo, já tomei minha decisão. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Rodrigo se virou para Marcelo e disse com firmeza: Você está demitido. O impacto foi como um soco no estômago. Alguns funcionários ofegaram, outros seguraram o ar. Marcelo piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Você... O quê? Rodrigo deu um passo à frente. Pegue suas coisas e saia. Agora. O rosto de Marcelo ficou vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. Eu construí esse restaurante. Sem mim ele desmorona. Rodrigo inclinou a cabeça ligeiramente. Não, Marcelo. O que mantém esse restaurante de pé são as pessoas que você passou anos pisando. Ele então olhou diretamente para Camila. As pessoas como ela. Marcelo cerrou os punhos, os olhos queimando de ódio. Mas ao perceber que ninguém ao redor parecia disposto a defendê-lo, soube que havia perdido. Com um último olhar de desprezo, ele pegou suas coisas e saiu batendo a porta. O salão permaneceu em silêncio absoluto. Até que um dos garçons, ainda chocado, começou a bater palmas. Outro funcionário seguiu. E, de repente, os aplausos tomaram conta do restaurante. O império de terror de Marcelo havia caído. Mas, enquanto todos comemoravam, Camila continuava imóvel. Seu coração estava acelerado. Ela olhou para Rodrigo, ainda tentando processar tudo. Ele realmente se importava com aquele restaurante? Ou tudo isso foi apenas um jogo para ele? Ela pensou nos dias que passaram conversando, em como ele parecia sempre tão atento ao que ela dizia. E então, uma pergunta inquietante surgiu em sua mente. Será que Rodrigo esteve apenas testando-a esse tempo todo? O restaurante ainda estava tomado pelo impacto da demissão de Marcelo. Os funcionários trocavam olhares incertos, os clientes murmuravam entre si e a energia de alívio misturava-se à incerteza. Camila, no entanto, permanecia imóvel. Ela olhava para Rodrigo, ainda tentando entender tudo. Aquele homem, que até minutos atrás era apenas um cliente atencioso, agora se revelava o dono de tudo. E o pior de tudo, ele sabia quem ela era o tempo todo. Rodrigo percebeu a confusão em seu olhar. Sabia que para ela aquilo parecia uma traição. Então, ele respirou fundo e deu um passo à frente. Camila, podemos conversar? Ela piscou algumas vezes, como se estivesse saindo de um transe, e assentiu lentamente. Os dois se afastaram um pouco da movimentação, indo até um canto mais reservado do restaurante. Ela cruzou os braços, defensiva. Você me enganou. Sua voz não saiu agressiva, mas carregava uma mágoa genuína. Rodrigo suspirou. Eu sei, e você tem todo o direito de estar chateada. Mas não fiz isso para te testar, Camila. Fiz porque precisava ver com meus próprios olhos o que realmente acontecia aqui. E foi assim que percebi algo importante. Ela franziu a testa. O quê? Rodrigo manteve o olhar fixo no dela. Que este restaurante precisa de um líder de verdade. Alguém que realmente se importe com as pessoas que trabalham aqui. Camila permaneceu em silêncio, tentando entender onde ele queria chegar. Então ele disse as palavras que mudariam tudo. Quero que você seja a nova gerente deste restaurante. Camila congelou. Ela ouviu, certo? O quê? Rodrigo sorriu de leve. Você ouviu direito. Quero que assuma a gerência deste lugar. Ela soltou uma risada sem humor, balançando a cabeça. Isso é loucura. Eu sou uma garçonete, Rodrigo. Sirvo mesas, limpo pratos, atendo clientes. Eu não sou uma líder. Está errada. Ele rebateu. Você já é uma líder, Camila, só não percebeu isso ainda. Ela abriu a boca para protestar, mas ele continuou. Você mantém este restaurante de pé. Você é a pessoa que os clientes confiam, que os funcionários respeitam.
Mesmo quando Marcelo fazia tudo para te derrubar, você nunca perdeu sua essência. Você trata todos aqui com dignidade. Isso é liderança. Camila desviou o olhar. Seu coração batia acelerado. E se eu fracassar? Rodrigo se aproximou um pouco mais. Você não vai. Mas se tropeçar, eu estarei aqui para te ajudar. Antes que ela pudesse responder, ouviu vozes atrás de si. Ele tem razão. Ela se virou e viu os funcionários reunidos, observando a conversa. Rita, uma das garçonetes mais antigas, sorriu para ela. Você sempre foi a única que se importou de verdade com a gente. Você merece essa chance, disse um dos cozinheiros. E o restaurante precisa de você. Camila olhou ao redor. Por anos, ela se sentiu invisível, descartável. Apenas mais uma peça no sistema. Mas agora todos estavam olhando para ela como se fosse alguém importante, como se fosse alguém capaz. Mas será que ela realmente era? Ela engoliu seco e olhou novamente para Rodrigo. Havia algo no olhar dele, algo genuíno. Ela hesitou. Se aceitasse, tudo mudaria. Mas talvez era isso que precisava acontecer. Com um último suspiro profundo, Camila ergueu o queixo e olhou para todos ao seu redor. Se eu fizer isso, vai ser a minha maneira. Um sorriso se formou no rosto de Rodrigo. É exatamente isso que eu espero. E assim Camila deu o primeiro passo para mudar sua vida para sempre. O primeiro mês de Camila como gerente foi um verdadeiro teste de fogo. As mudanças começaram imediatamente. Ela reorganizou turnos para evitar a exaustão dos funcionários, incentivou pausas regulares e, o mais importante, criou um ambiente onde as pessoas não tinham medo de falar. Mas nem todos gostaram disso. Havia resistência. Alguns funcionários estavam tão acostumados com a tirania de Marcelo que não acreditavam que as coisas realmente poderiam mudar. Outros achavam que ela não era capaz de liderar. Ela só conseguiu esse cargo porque o chefe gosta dela, murmurou um dos garçons no segundo dia. Camila ouviu, mas não respondeu. Ela não provaria seu valor com palavras, provaria com ações, e foi exatamente isso que fez. Nos primeiros dias, ela estava sempre presente. Se alguém precisava de ajuda na cozinha, ela arregaçava as mangas. Se a equipe de garçons ficava sobrecarregada, ela pegava uma bandeja e ia servir. Ela liderava pelo exemplo. E, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Os funcionários pararam de andar tensos, pararam de trabalhar com medo. Pela primeira vez em muito tempo, havia risadas na cozinha. Os clientes também notaram. Antes, o restaurante tinha um clima pesado. Agora, o atendimento era caloroso. A comida parecia até mais saborosa. Os clientes começaram a voltar. A reputação do restaurante começou a se recuperar. E em uma noite movimentada, um casal que frequentava o local há anos disse algo que fez Camila engolir em seco. Finalmente sentimos que este restaurante voltou a ser um lugar onde gostamos de estar. Foi naquele momento que Camila percebeu. Ela conseguiu. Ela não era mais apenas uma garçonete tentando sobreviver. Ela estava mudando vidas. Mas, no fundo, ainda havia uma pergunta que ela tentava ignorar. Rodrigo. Por que ele acreditava tanto nela? O que ele realmente queria? E, acima de tudo, por que o olhar dele sobre ela a fazia sentir algo que não deveria sentir? A relação entre Camila e Rodrigo crescia de um jeito inesperado. No início, ela tentava manter distância. Era mais seguro assim. Ela já havia confiado antes e foi abandonada. Então, por que seria diferente agora? Mas, por mais que tentasse ignorar, havia algo em Rodrigo que a desarmava. Ele não apenas a observava trabalhar, ele a apoiava. Sempre que o restaurante tinha um dia difícil, ele estava lá. Se um problema surgia, ele não apontava erros, ele perguntava como podia ajudar. Isso a desconcertava. Ela já conheceu muitos homens que diziam belas palavras, mas Rodrigo demonstrava com ações. Ele não queria mudar Camila. Ele apenas queria que ela visse o quanto já era forte. Mas Camila não sabia lidar com isso. Evitava conversas muito pessoais. Evitava olhar nos olhos dele por muito tempo. Até que, em uma noite fria, depois que o restaurante fechou, ele a chamou para caminhar. Só alguns minutos. O ar fresco faz bem. Ela hesitou, mas aceitou. A cidade estava silenciosa. As luzes refletiam nos edifícios do centro de Curitiba e o vento gelado soprava pelas ruas vazias. Era um momento simples, mas para Camila
Era assustador, porque, pela primeira vez em anos, ela se sentia confortável ao lado de um homem. Eles caminharam em silêncio por um tempo, até que Rodrigo quebrou o silêncio. Tenho uma pergunta. Camila olhou para ele. Pergunte. Ele hesitou por um instante. Depois a observou com sinceridade. Por que você nunca pede ajuda? Camila parou de andar. Seu peito apertou. Ela sabia a resposta, mas não queria dizer em voz alta. Porque nunca houve ninguém para ajudar. Ela respondeu simplesmente. Rodrigo assentiu devagar. Talvez seja a hora de aceitar que isso pode mudar. Ela riu balançando a cabeça. Isso é fácil para você dizer. Você é um milionário. Não sabe o que é precisar de alguém e não ter ninguém. Mas a resposta dele a pegou desprevenida. Se acha que dinheiro significa que nunca estive sozinho, está enganada. Camila se virou para ele surpresa. Ele não estava tentando ganhar sua simpatia. Ele estava sendo honesto. E sem perceber, ela deu um pequeno passo para mais perto. Não foi algo planejado, foi instintivo. Por um instante, os dois ficaram em silêncio, apenas olhando um para o outro. Camila sentiu o medo dentro dela, mas também sentiu algo mais forte do que ele. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse permitir que alguém se aproximasse. Mas estaria pronta para isso? O restaurante nunca esteve tão bem. Os clientes voltavam, a equipe trabalhava com ânimo e Camila se tornara uma líder respeitada. Ela ainda se lembrava dos dias em que voltava para casa exausta, com medo de perder o emprego. Mas agora, tudo tinha mudado. Ela havia construído algo. E Rodrigo esteve ao seu lado o tempo todo. Ele nunca tentou mudá-la, nunca tentou apressá-la. Ele simplesmente ficou. E talvez fosse isso que a fazia confiar nele de verdade. Naquela noite, o restaurante estava fechado. Era raro terem um momento só para eles, mas Rodrigo insistiu. Hoje você não vai se preocupar com trabalho. Hoje você só vai aproveitar. Quando ela chegou, percebeu que algo estava diferente. A mesa no centro do salão estava posta para dois. Velas, taças de vinho, um jantar cuidadosamente preparado. Camila franziu a testa confusa. O que é isso? Rodrigo sorriu. Apenas um jantar para duas pessoas que trabalharam duro e merecem uma pausa. Ela riu, balançando a cabeça, mas sentiu o coração disparar. Eles jantaram, conversaram, riram. E por um momento, Camila permitiu a si mesma esquecer todas as preocupações. Até que Rodrigo se levantou. Ele respirou fundo e colocou a mão no bolso do paletó. Camila arregalou os olhos. Espere, você não está... Mas ele já estava. Ele se ajoelhou. E o tempo pareceu parar. Camila, você passou a vida inteira lutando, sempre colocando os outros em primeiro lugar, sempre carregando o peso do mundo nos ombros. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado. Mas você merece mais do que apenas sobreviver. Você merece ser feliz. Camila cobriu a boca com as mãos. Seu coração parecia querer explodir. Ela nunca imaginou este momento. Ela nunca se permitiu sonhar com algo assim. Mas ali estava ele. E ele não ia embora. Eu te amo, Camila, e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Silêncio. O restaurante vazio parecia conter a respiração com ela. E então, ela finalmente sorriu, porque, pela primeira vez, ela sabia a resposta. Sim. Rodrigo riu, colocando o anel em seu dedo antes de puxá-la para um abraço apertado. Ela finalmente entendeu. O amor não era sobre depender de alguém. Era sobre encontrar alguém que caminhasse ao seu lado. E agora, ela tinha isso. Para sempre. Camila nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tanto. Ela passou anos lutando para sobreviver, acreditando que o máximo que poderia esperar era um pouco de estabilidade para os filhos. Mas agora, tudo era diferente. Ela tinha um lar. Tinha um restaurante próspero. Tinha alguém que a amava de verdade. E naquela manhã descobriu que tinha algo ainda maior. Uma nova vida crescendo dentro dela. Camila segurava o teste de gravidez nas mãos, as emoções a inundando de uma vez só. Medo, surpresa e, acima de tudo, felicidade. Ela nunca planejou ter outro filho, mas pela primeira vez não sentia pânico. Dessa vez, ela não estava sozinha. Dessa vez, tinha alguém para dividir o peso. E foi com essa certeza que, naquela noite, decidiu contar a Rodrigo. O jantar estava tranquilo. Eles riam,
conversavam sobre o restaurante, sobre os gêmeos, sobre os planos para o futuro, até que Camila pousou a mão sobre a dele e olhou nos olhos do marido. Rodrigo, eu tenho algo para te contar. Ele franziu a testa por um instante preocupado, mas então viu a expressão dela, aquele brilho diferente nos olhos. Eu estou grávida. O mundo parou. Por um segundo, ele ficou imóvel. E então, um sorriso imenso tomou seu rosto. Sério? Camila assentiu, rindo enquanto ele a puxava para seus braços, girando-a pelo ar. O futuro deles já era brilhante, mas agora era ainda mais. E naquele abraço apertado, Camila soube que nunca mais precisaria enfrentar nada sozinha. O restaurante, que um dia foi um ambiente de opressão, agora era um símbolo de superação. Os funcionários trabalhavam felizes, sabendo que eram valorizados. O atendimento melhorou. Os clientes voltavam sempre, e a reputação do lugar crescia a cada dia. E no centro de tudo estava Camila, a mulher que um dia foi apenas uma garçonete invisível, que suportou humilhações e injustiças em silêncio, agora era a líder responsável por toda aquela transformação. O restaurante florescia sob sua gestão e sua vida pessoal também. Os gêmeos, Lucas e Felipe, agora tinham uma casa mais confortável, roupas melhores, brinquedos que antes pareciam impossíveis. Mas o que realmente importava não era o dinheiro. Era o que sentiram quando viram que, pela primeira vez, a mãe deles estava verdadeiramente feliz. Camila não carregava mais o peso do mundo sozinha. Rodrigo se tornou mais do que um marido. Ele foi um pai presente para os meninos, alguém que brincava com eles, ajudava nos deveres de casa e os fazia rir antes de dormir. Era uma imagem que Camila nunca achou que veria, e era mais bonita do que qualquer sonho que já teve. E agora, a família crescia mais uma vez. No meio de uma manhã tranquila, Camila observava os gêmeos desenharem sentados no tapete da sala. Ela repousava uma das mãos sobre o ventre já arredondado e sorriu ao ver Rodrigo se aproximar, segurando uma xícara de chá quente para ela. Eles disseram que querem ensinar a irmã a jogar bola, ele comentou rindo. Camila também riu, enquanto sentia o bebê mexer suavemente. Eu acho que ela vai dar muito trabalho para esses dois. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela e acariciou sua barriga com carinho. De qualquer forma, vamos enfrentar tudo juntos. Camila fechou os olhos por um momento. A mulher que um dia temeu não ser suficiente, agora sabia que tinha tudo o que precisava. Antes, ela só queria sobreviver. Agora ela vivia de verdade. Já Marcelo, o ex-gerente que se achava insubstituível, descobriu o que acontece quando se constrói um legado baseado no medo. Nenhum restaurante sério quis contratá-lo. Ele precisou aceitar um emprego como garçom em um bar decadente. A vida lhe mostrou que o poder nunca pertence a quem humilha os outros. E enquanto ele tentava recomeçar, Camila prosperava. Ninguém pode impedir alguém de crescer quando há determinação e coragem. Quantas vezes aceitamos menos do que merecemos por medo ou necessidade? O que você faria se a maior oportunidade da sua vida aparecesse diante de você? Deus sempre tem um propósito para cada um de nós. Às vezes, passamos por tempestades que parecem intermináveis, mas Ele nunca nos abandona. No tempo certo, tudo se encaixa. Acredite, quando tudo parecer perdido, Deus pode estar preparando algo maior do que você imagina. Confie, siga em frente e faça a sua parte, pois Ele cuida do resto. Se essa história te inspirou, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias incríveis. Agora, queremos saber de você. Você já passou por algo parecido? Compartilhe sua história nos comentários. E nos diga também, de qual cidade você nos assiste? Adoramos interagir com vocês. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família com saúde, paz e felicidade. Nos vemos no próximo vídeo.